Olá, tudo bem? Saudações. Esse é o canal Oráculo Político, né? Aqui a gente vai falar um pouco de política, né? Eu me apresentei no vídeo anterior. Espero que você veja o vídeo de apresentação para que eu não tenha que me apresentar novamente. Esse canal, ele na verdade foi montado por mim, por essa pessoa aqui, que está mascarada, no intuito de buscar o entendimento da sociedade, né? Buscar o entendimento da civilização. E eu tentarei colocar isso de uma forma muito simples, a partir dos fundamentos, os fundamentos da sociologia, né? E todos os ensinamentos científicos da sociedade, né? Pautados aí por muitos pensadores contemporâneos, dentre os quais o mais importante você deve saber, Karl Marx. Sim, evidentemente que esse vídeo aqui é um vídeo muito simples, muito sucinto, não vou conseguir abordar, nem é, também não é essa a intenção, abordar o estudo marxista como um todo, embora ele vai aparecer muito nos vídeos, por conta do entendimento, né, por ser a base do entendimento da sociedade. Muitos podem discordar, até mesmo os marxistas podem discordar. A questão é complexa, claro, sim, é complexa, mas a ideia é servir de alavanca um pouco para várias discussões e também traçar uma radiografia da contextualização contemporânea do país. Porque se você ver o vídeo inicial, o vídeo de apresentação, você vai compreender o real intuito deste que vos fala para com você aí que está assistindo. É uma preocupação, é um alento, né? Porque por conta do grande momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é simplesmente a destruição do país. Isso sim, pode parecer meio chocante isso que eu estou falando, mas não. É a destruição do Brasil mesmo. E aí no final do vídeo você vai entender um pouco o porquê desse embasamento, porquê desse diagnóstico tão catastrófico, né? Tão tenebroso. Pois bem, então o ponto 1, que é o ponto inicial, que é o fundamento, um dos fundamentos do marxismo, e é importante tentar ser um pouco claro aqui. Lógico que o marxismo tem infinitos fundamentos, tem dezenas de fundamentos, tem centenas de fundamentos, é uma conceituação infinita, né? Existem fundamentos que vão além. O Karl Marx escreveu em centenas de dezenas, mais de mil e sei lá quantas páginas. Então, eu vou apenas pensar um, um dos fundamentos aí do marxismo para tentar entender, para eu tentar conseguir ser sucinto e chegar no lugar que eu quero chegar, né? Esse fundamento é o fundamento da infraestrutura, da superestrutura social. O que é a infraestrutura social? A infraestrutura social é o que? É o fundamento material, é o comportamento material do homem. Ou seja, são as necessidades físicas, as necessidades básicas, as necessidades reais, né, do Homo sapiens, vamos pôr assim. Que seria o quê? Atividades básicas de sobrevivência. É o que nos faz, é a nossa herança animal. É o que nos faz nos comportarmos como animal. A psicanálise ela coloca muito bem, principalmente
Freud vai dizer o seguinte, que dois animais, quando se encontram, né, quando dois animais se encontram numa floresta, somente três coisas acontecem. Né? Um animal devora o outro. Dois, um animal foge do outro. Três, os dois copulam. Já no que se refere ao Homo sapiens, ao homem, ao animal dotado de cultura, que é diferente do animal original, nós temos a seguinte questão: quando dois homens se encontram, eles podem fazer infinitas coisas, mas o que também não exclui a questão da herança animal. A herança animal que nós temos é a herança da sobrevivência. No caso do Homo sapiens, a herança da sobrevivência ela é qualificada pela infraestrutura. O que é a infraestrutura? Quais são as necessidades básicas do Homo sapiens? A alimentação é o que nós naturalmente fazemos, é a nossa herança animal. Né? É a alimentação, é a necessidade de um lugar para dormir, um teto, um lugar para se proteger do frio ou do calor excessivos, no caso, uma habitação, uma vestimenta, enfim, um espaço para fazer as necessidades, evacuar, urinar, né, enfim, um espaço para procriar, e aí isso implica o fato de que o Homo sapiens é um animal coletivo, né? Ele, assim como os animais copulam, o Homo sapiens copula, mas como nós, Homo sapiens, somos dotados de linguagem, de cultura, essa relação sexual ela é permeada por uma série de costumes, de condutas, de leis, de fundamentos. No entanto, o ponto não é esse, o fundamento não é esse, o fundamento existem as necessidades básicas, que é a infraestrutura social. E existe a superestrutura, que é o quê? Que a superestrutura existe somente quando a infraestrutura é abastecida. A demanda da infraestrutura, quando ela é atendida, surge a superestrutura, que é o quê? É as atividades culturais do Homo sapiens, e não que não são herdadas, não são a herança animal do Homo sapiens. São as atividades culturais, são as atividades exclusivas do Homo sapiens, que são o quê? É a cultura, de um modo geral. São as leis, as condutas sociais, a cultura, a arte, o pensamento, a filosofia, a religião, as crenças, a crença em Deus, as aspirações subjetivas, todas de uma maneira geral, elas fazem parte do campo da superestrutura. Né? Esse é o fundamento colocado. Né? E aí entra o ponto em questão. Quando o Homo sapiens não possui a infraestrutura, quando ele não é atendido, quando a sua infraestrutura não é atendida, ele tem um comportamento que é completamente próximo do comportamento animal. Ou seja, ele se torna um ser desprovido de cultura. Ele se torna um ser completamente vulnerável a qualquer tipo de situação a qual ele vai independentemente se submeter para atender às suas necessidades básicas. Então, isso significa o quê? O Homo sapiens sem infraestrutura, a única força que ele possui é o quê? É a sua mão de obra, é a sua força de trabalho. É a única coisa que ele tem que ele pode trocar economicamente, ele pode trocar a sua mão de obra, ele vende a sua mão de obra em troca de um salário, que é o que vai substituir a sua demanda pela infraestrutura. Vai substituir aí a ausência de infraestrutura, ele vai receber um salário. É uma troca comercial. Ele vende a sua força de trabalho e ele recebe uma quantia em dinheiro que é o salário.
Esse é o fundamento, né, um dos muitos. Isso coloca o quê? Isso coloca em questão a seguinte noção de sociedade, né? A sociedade que já possui e já tem a demanda da infraestrutura atendida é a sociedade que é privilegiada. Essa sociedade é a sociedade dos incluídos. Sim. Então, se a gente puder traçar uma linha imaginária, se a gente fizer um desenho aqui, a gente vai entender um pouco. Então, aqui em vermelho, eu teria o mundo dos excluídos, e no campo azul interno eu tenho o mundo dos incluídos. O mundo dos excluídos é o mundo onde não é atendido pela infraestrutura, é a mão de obra, é a força de trabalho disponível para o usufruto da infraestrutura, que já possui as demandas e de certa forma é a classe social que domina, né, a classe social que não possui a infraestrutura. Me parece muito simples, sim, de certa forma é simples. Esse é o ponto em questão, essa é a estrutura social da sociedade capitalista. Esse é o fundamento, essa é a estrutura social da sociedade capitalista. Por quê? Porque a sociedade capitalista ela possui essa forma aqui. Ela possui esse desenho, que é o quê? O mundo dos incluídos e o mundo dos excluídos. E o centro. O que tem no centro? É o capital. O centro, que é essa bolinha escura aqui, é o capital. É a concentração de dinheiro, é a concentração de renda, é o centro do poder, que é a concentração de dinheiro. É a total de concentração de riqueza existente. Tudo gira em volta da concentração de dinheiro, tudo gira em volta da concentração de riqueza. E aí os guardiões dessa concentração de riqueza são os incluídos. E por isso que eles são armados, por isso que o Estado é armado. Toda a estrutura de Estado ela é armada, ela possui um fundamento bélico, ela possui um artefato de repressão, de violência para quê? Para proteger o capital. E a sociedade dos incluídos é a sociedade que vai administrar o capital. Né? Enfim, esse é o fundamento. Esse é o fundamento da sociedade capitalista. O sentido da palavra capital é o quê? O que é o capital? O capital é o que capitaliza, é o centro, é o que concentra. Né? A capital, por exemplo, a cidade que é a capital de um estado, por que ela tem esse nome? A capital do estado de São Paulo, por exemplo. A capital do estado de São Paulo, qual é o sentido da palavra capital? É o centro. Por quê? Porque a concentração é o lugar de referência. Né? Então a sociedade capitalista é a sociedade fundamentada pelo centro da riqueza e do poder. Enfim, mas continuando, então, qual é agora o diagnóstico que precisa ser traçado? Colocando isso em questão, temos aí a sociedade capitalista. O que aqui o oráculo, enfim, existem infinitas teorias de como deve funcionar essa sociedade capitalista. Né? Evidentemente que toda a sociedade capitalista vai ter a desigualdade. Né? É o fundamento, é a desigualdade. Né? Sempre vai existir a desigualdade na sociedade capitalista. A sociedade capitalista nunca vai ter igualdade. O máximo que vai ter é uma diminuição da desigualdade. Então nós podemos traçar dois polos aí, dois pontos extremos. De um lado eu tenho a concentração máxima, né, ou seja, a desigualdade social máxima, e do outro extremo aqui eu tenho a desigualdade social mínima. Né. Quando eu tenho a desigualdade social mínima, eu vou ter essa situação aqui. Né, uma sociedade, digamos assim, ó, se você conseguir enxergar, você vai ver o quê? Que eu tenho o círculo vermelho, que é o mundo dos excluídos, ele está pequenininho.
E o círculo azul, que é o mundo dos excluídos, ele está bem próximo do mundo que é o mundo dos incluídos, ele está bem próximo do mundo dos excluídos. Isso significa o quê? Que a desigualdade social ela é tão pequena que quase você não percebe essa barreira. E a sociedade e a estrutura social que era uma pirâmide passa a se tornar um losango. Um losango com base maior, mas um losango. Né? Essa situação aqui, que eu coloquei nesse canto aqui. A situação extrema, da desigualdade extrema, é o quê? É a que está embaixo aqui. Ou seja, o círculo vermelho, olha o tamanho dele, é muito grande comparado com a situação do círculo azul, que é o mundo dos incluídos. Né? O mundo dos incluídos, nesse segundo exemplo aqui, ele está muito pequeno comparado com o mundo dos excluídos, ocasionando numa super pirâmide com base gigantesca. O que acontece? Na situação 1, quando nós temos a situação 1, é uma situação de equilíbrio social, de mais equilíbrio social. Essa situação é a situação mais próxima de justiça social que nós vamos ter no capitalismo, na sociedade capitalista. É uma situação ideal. A situação 2 é a situação de caos, é a situação de barbárie, é a situação de trevas, é onde reina a criminalidade, é onde reina a violência, é onde reina uma série de crimes, corrupção adoidado, muita corrupção, muita criminalidade, muita violência, estupros, latrocínios, vulnerabilidade, caos total. No entanto, é um caos que depois, em outros vídeos, nós vamos entender que é um caos ordenado pelo capital. Né? Bom, então, o que eu gostaria de colocar aqui também é o seguinte: nesse reino aqui, né, nessa situação aqui mais equilibrada, né, o que este oráculo defende e alguns pensadores defendem, e no caso nós somos taxados de social-democratas, né, um termo pejorativo, mas vamos partir dele, é o que? O mundo dos incluídos, né, aí que é o fundamento aqui, que está em azul, tá no círculo, né, que está sendo estruturado aqui em cima dessa linha, ele pode ser regido pelo mercado. Né? Ele pode ser, sim, né? Mas desde que o Estado garanta a infraestrutura dos excluídos. O Estado, a função do Estado, e o Estado deve existir para isso, é garantir a integridade física dos excluídos. Né? Tudo bem que o mercado pode atuar aqui também, né? E o Estado pode atuar aqui também. Ele vai fazer, é um yin-yang, né? Ou seja, um pouco de Estado no reino do mercado e um pouco de mercado no reino do Estado. Tudo bem. Pode ser muito idiota isso que eu estou falando, mas é o ideal, né? É o mais próximo de equilíbrio que nós vamos ter. Né? Enquanto que na situação de trevas, a situação da desigualdade extrema, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma situação de pré-revolução social. Então pode ser meio contraditório, porque um mundo capitalista harmonizado com a desigualdade pequena, ele, de certa forma, ele não é propício para a revolução. Né? Enquanto que o mundo da concentração e da desigualdade elevados, extremos, eles são um mundo propício à revolução. Eis a ironia da coisa. Os governos petistas, eles conseguiram estabelecer um certo nível de equilíbrio. Lógico que não um equilíbrio muito elevado, mas um equilíbrio, uma situação mais equilibrada, na medida em que o Estado garantiu a infraestrutura e possibilitou que o mercado pudesse se tornar mais equilibrado. Né? Agora, a situação que nós estamos vivendo hoje, atualmente, com o governo golpista no poder, é o quê? É essa situação aqui. Uma situação de caos, uma situação de descontrole total da sociedade, uma sociedade que está ficando mais violenta, muito mais caótica, mais desequilibrada, mais vulnerável, ou seja, nossos recursos naturais, a hegemonia nacional está ruindo e os nossos recursos naturais estão sendo
entregues, né? Bom, é por isso que, dentre outros fatores, o país está ruindo, né? Nós saímos de uma situação aqui e entramos nessa situação aqui, né? Então o momento é preocupante. Eu me estendi um pouco mais, eu queria falar mais coisas, vou deixar para um próximo vídeo. Muito obrigado. Se você discordou de mim, pode escrever. Porém, a mensagem é essa. Muito obrigado.